Bom, agora eu convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Você abre a sua Bíblia aí no livro do profeta Joel, e à medida que você for encontrando, você já se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. A partir de agora, eu quero lhe pedir um favor. Não converse, enquanto eu não terminar essa mensagem, não converse para você não atrapalhar o seu irmão de ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu vou indicar ali o irmão Salício. Irmão, se vê alguém conversando, irmão, depois você me diz. A responsabilidade do diácono aí está pesada, viu? Depois o negócio dá umas pedadas nele, né? Mas não deixe ninguém conversar perto de você para não lhe atrapalhar. Amém? Deus tem uma palavra ao seu coração. Livro do profeta Joel. Todos encontraram? Amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Livro do profeta Joel, do versículo 1 até o versículo de número 10. A partir de então, nós estaremos ministrando sobre este livro e estaremos falando sobre o juízo de Deus, estaremos falando sobre as coisas que aconteceram e outras que ainda vão acontecer até a volta de Jesus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que o deixou migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor, oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. E o versículo 10 diz: o campo está assolado, e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, e as olivas se murcharam. Feche seus olhos nesse momento, não a sua Bíblia. Querido Deus, nós em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, e pedimos ao Senhor, para que o Senhor coloque temor e tremor em nossos corações, quando ministrarmos esta palavra. E nós pedimos ao Senhor, que à medida que teu servo, Senhor Deus, ministra esta palavra, que teu Santo Espírito tome de conta deste lugar, que teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa gerar no coração desta mãe da igreja arrependimento para a reconciliação com o Senhor. Que à medida que teu servo ministrar esta palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre este lugar, para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa libertar, para que o Senhor possa trazer de volta aquilo que nos dá esperança, Senhor. Que o Senhor possa fazer isso. Nós oramos, meu Senhor, agraciados, sabendo que o Senhor estará neste lugar, para ministrar a sua palavra aos nossos corações. Senhor, assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz amém.
Graças a Deus. Irmãos, podem tomar seus assentos. Queridos, nós queremos falar aqui esta noite para os irmãos, apesar de o livro do profeta Joel ser um livro que ele abrange exatamente o grande dia do Senhor, mas nós queremos introduzir esse livro do profeta Joel hoje, falando sobre as pragas que virão sobre nós, sobre as calamidades que virão sobre nós por causa da nossa desobediência. Essa será a temática dessa noite para os irmãos. Queridos, estudando os 73 versículos deste livro, nós chegamos a uma conclusão, junto com alguns biblistas, que a ideia central do livro é o dia do Senhor. Ou seja, o tema central destes 73 versículos é exatamente, queridos irmãos, o dia do Senhor. Está escrito no capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 1, versículo 11, 31 e capítulo 3, versículo 14. O dia do Senhor, para os salvos, será um dia de alegria, mas para os não salvos será um terror, serão lamentações, serão choros. Algumas pessoas até chorarão lágrimas de sangue, mas esse será o grande dia do Senhor. Será somente lamentações. E eu quero trazer aqui um pequeno resumo sobre o livro, um pequeno pano de fundo sobre o livro do profeta Joel. Joel, ele foi um profeta em Judá e Jerusalém, cerca de 250 anos antes da queda para a Babilônia. No ano 586 a.C., a sua profecia focalizou-se, como eu já falei, no dia do Senhor. E na profecia do profeta Joel, queridos irmãos, existe alguns juízos que virão sobre aquele povo que não obedeciam ou que não obedecem ainda a palavra de Deus. E que juízos são esses, queridos? O juízo de Deus sobre Israel, através da Síria, no ano 722 a.C., o juízo de Deus sobre Judá, através da Babilônia, no ano 586 a.C., o juízo de Deus sobre as nações ímpias, de tempos em tempos, chegando até nós hoje, o juízo de Deus sobre indivíduos incrédulos, tanto na época dos profetas, como também na época de hoje. O juízo e a ira de Deus derramada contra o pecado nos 7 anos de grande tribulação, precedendo a segunda vinda de Jesus. Meus amados irmãos, as abundâncias bênçãos do Senhor, que se seguem ao castigo e à disciplina pelo pecado, àqueles que não se arrependem. O dia do Senhor pode ser qualquer dia que o Senhor venha fazer o acerto de conta com as pessoas, nações, por causa do pecado. A segunda parte do dia do juízo, isto é, bênção, vem para aqueles que se arrependem e se voltam para Deus por causa do juízo dele. Depois do juízo, aí é tarde demais. Falando, queridos irmãos, em termos proféticos, essas bênçãos se concretizarão, em última análise, no reino milenar, isso depois da grande tribulação. Queridos irmãos, dito essas palavras a nível de introdução, agora nós vamos fazer a apresentação desse profeta de Deus. Quem era Joel? Capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Seja a palavra do Senhor sempre quando Deus ele quer falar para com as pessoas, seja quem for, seja do mundo, seja da família. Primeiramente a palavra ela vem à boca do profeta. Como diz o texto, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel.
Segundo historiadores, queridos irmãos, entre os livros de Samuel e Neemias, faz referência a 12 diferentes homens com o nome Joel. Esse Joel que nós estamos falando, este profeta, ele é distinguido dos demais pelo nome de seu pai, Petuel, que significa franqueza ou sinceridade de Deus. Nada mais sabemos sobre a pessoa do profeta, além do nome de seu pai. O nome do profeta é mencionado apenas 2 vezes nas Escrituras. Aqui no texto que nós estamos lendo, nesse capítulo, certo, de Joel, e em Atos capítulo 2, versículo de número 16, quando diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ou seja, em Atos 2 nós sabemos que ali está a descida de quê? Do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce pela primeira vez e enche o povo começa a profetizar, começa a falar em novas línguas, em línguas estranhas, ou seja, uma promessa de Deus para o povo, o derramamento do Espírito Santo para todos aqueles que buscam ao Senhor em arrependimento. Louvado seja Deus. Outra coisa interessante que eu quero falar para os irmãos é a respeito do nome de Joel. Por quê? Porque hoje nós, pais, dessa geração de hoje, nós escolhemos nome pela boniteza do nome, não é verdade? Nós procuramos o nome mais bonito, inclusive que ninguém tenha, mas só o meu filho tem que ter esse nome. Nós escolhemos por isso. Os pais da antiguidade, amados, não eram assim. Os pais da antiguidade, queridos irmãos, eles escolheriam o nome de seus filhos não por serem bonitos, mas pelo significado espiritual do nome. Por exemplo, se minha mãe e meu pai conhecessem as Escrituras e procurassem saber o significado do meu nome, eu tenho certeza que eles não teriam colocado o meu nome de Chagas. Porque Chagas quer dizer o quê? Feridas. Então, o que quer dizer o nome de Joel? O nome de Joel significa o Senhor é Deus. Segundo lugar, queridos irmãos, Joel lhe chama a atenção dos anciãos, dos mais velhos. Joel lhe chama a atenção dos velhos para esta profecia. Ele chama a atenção e ele pergunta. Porque Joel não foi um homem de Deus, ele foi um homem de Deus que ele falava profecias do Senhor a todo mundo, a todo o povo, mas aqui em especial ele chamava quem? Aos mais velhos. E ele disse o seguinte no verso 2. Está aberta a sua Bíblia? Ele diz o seguinte: ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais? O que aconteceu? Veremos em seguida. Mas ele faz uma pergunta. Estas coisas que aconteceram nos vossos dias ou nos dias de vossos pais? Meus queridos irmãos, calamidades podem acontecer tanto na época de nossos pais que passaram, como em nossa geração. Pode acontecer. As pragas, elas vêm sobre os homens por causa da desobediência aos mandamentos de Deus. E esta pergunta, ela é gerada porque o povo se esquece e continua em desobediência. O povo se esquece do quanto Deus é bom. O povo se esquece de quanto Deus tem abençoado suas vidas. O povo se esquece de quanto Deus os tirou do Egito. O povo se esquece o quanto Deus os supriu as suas necessidades no deserto. O povo se esquece das bênçãos de Deus. Traga para a geração de hoje. Coloca isso na nossa geração de hoje. Tem alguma diferença? Não tem. Então, desde quando Deus deu a lei a Moisés, os fatos teriam que ser passado dos pais para os filhos, dos filhos para os filhos, e dos filhos para os netos, e dos netos para outras gerações. Aquilo que Deus nos ensinou é o mandamento de Deus, ou seja, o mandamento de Deus é o seguinte, Deuteronômio capítulo 6, o Senhor diz assim: ouve Israel,
o Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E estas coisas que tu ouve hoje, tu inculcarás aos teus filhos, andando, deitado, sentado, ensinarás isso aos teus filhos. É o mandamento de Deus. Ou seja, quando os filhos eles são criados, os mandamentos de Deus, queridos irmãos, quando os filhos são são criados na presença do Senhor, nós não remendaremos homens, mas nós teremos orgulho de nossos filhos. E o versículo 3 diz o texto: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outras gerações. Queridos, toda praga que chegue à nossa família é por causa da desobediência de alguém. Ou seja, em nossa casa, em nossa família, se o pecado chega na nossa casa, se o pecado chega na nossa família, se esse pecado chegasse apenas àquela pessoa, menos mal seria. Mas quando o pecado chega em uma família, seja no pai, seja na mãe, seja no filho, seja em quem for, esse pecado, esta praga, ela vai contaminar toda a família, por causa da desobediência. Então, é aí onde Deus chama a nossa atenção, por causa da nossa desobediência. Por causa da desobediência de Israel, Deus lança os seus juízos, Deus lança a sua disciplina sobre o povo, e Deus vai usar de várias formas para fazer com que nós nos acheguemos à presença dEle. Em terceiro lugar, queridos irmãos, Deus usou aqui a invasão de 4 tipos de gafanhotos. Veja o versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Queridos, quando nós olhamos para um texto desse, nós vemos que a fonte de renda na época de Israel era o quê? A colheita. A plantação, as suas riquezas, os seus bens, vinham de onde? Vinham dali, vinham do trigo, vinham de tudo quanto eles plantavam. Ou seja, enquanto chegava uma praga de gafanhoto em uma plantação, que destruía tudo, ali era um grande prejuízo, ali trazia prejuízo para a família, trazia prejuízo para todas aquelas pessoas ali. E observem comigo o seguinte, que o ataque dos gafanhotos não são de uma vez, é uma sequência. Primeiro vem o primeiro gafanhoto. Qual é o primeiro gafanhoto? Aí vem o cortador. Primeiro chega cortando. Ou seja, entra uma tribulação em nossa vida. E essa tribulação nós passamos, guerreamos, choramos, jejuamos, buscamos a presença de Deus, passa, mas ainda existe algo de errado em nós. Ainda existe um pecado em nós ainda. Aí então vem outro gafanhoto. Qual é o próximo gafanhoto agora? Aí vem o gafanhoto migrador. E o que é que o gafanhoto migrador vai fazer agora? Ele vai começar a comer aquilo que o cortador deixou. Ou seja, entra uma outra tribulação. E nós lutamos, e nós chegamos na presença de Deus, nós nos consagramos, buscamos ao Senhor, choramos, e de repente vem outro gafanhoto. Aí, queridos irmãos, a gente fica pensando, meu Deus, por que tanta prova na minha vida? Meu Deus, por que eu sofro isso? Senhor, por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que minha esposa é assim? Por que meu esposo é assim? Por que meu filho é assim? Por que eu estou desempregado? Eu estou fazendo aqui apenas uma comparação, queridos irmãos, das pragas que vêm sobre as nossas vidas. Chega o devorador, e aqui nós encontramos aqui 4 tipos de gafanhotos, queridos irmãos, que Joel usou para o juízo de Deus. Observem comigo, queridos irmãos, o que aconteceu. Joel ele fez uma descrição forte, vivida e alarmante de uma invasão avassaladora de gafanhotos em todo o território de Judá. E Moisés, ele já tinha profetizado, Moisés já tinha deixado escrito que Deus poderia usar gafanhotos
para punir seu povo, se eles se tornassem desobedientes. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, esse livro nós podemos dividir em 2 pontos. O primeiro ponto fica do versículo 1 ao versículo 15, quando Deus promete bênçãos, todas as sortes de bênçãos, nos celeiros, na família, no ventre, toda sorte de bênçãos. Pense aí na bênção que você quer receber de Deus. Deus promete a você nessa palavra aqui, do versículo 1 ao versículo de número 15. Do versículo 15 até o versículo de número 68, existe uma outra promessa. Uma promessa de que agora? De maldição. E essas maldições virão sobre o povo, quando? A partir que o povo não obedeça a palavra de Deus. Então, em Deuteronômio 28, 38, versículo 38, Moisés diz assim: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Isso por causa de quê? Por causa da desobediência. Versículo 39. Plantarás e cultivais muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas. Por quê, queridos? Porque o verme as devorarás. Deuteronômio 28, 42, diz o texto: todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. Mas tudo isso por quê? Por causa da desobediência. Então, se você procura obedecer a Deus, se você procura andar nos caminhos de Deus, se você procura viver a palavra de Deus, escuta, pode esperar que bênçãos dos céus virão sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus ele vai abrir as janelas do céu e derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Isso é promessa de Deus. Queridos, aqui Deus ele está usando insetos para executar seu julgamento contra seu próprio povo. Essa primeira cena, ela aponta para um desastre vindouro. Isto é, a invasão de uma nação inimiga que invadiria Israel, que destruiria tudo. As duas invasões apontam para um fato ainda maior, o julgamento do dia do Senhor. Queridos, deixe-me dizer uma coisa para você. Que o verdadeiro homem de Deus, que o verdadeiro profeta de Deus, a profecia dele não é da sua vontade, não é da sua boca, mas o verdadeiro profeta, ele fala a palavra de Deus. Amém? Joel, ele toca a trombeta. Profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele fala a verdade sem ter medo. Joel, ele toca a trombeta. Nesse momento aqui, Joel está tocando a trombeta, avisando para o povo de Israel. Eu quero que você acompanhe comigo o versículo 5. Quando Joel ele chega a pegar mais duro com a vida daquelas pessoas, dos seus parentes. E Joel diz assim, versículo 5. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Queridos, o povo andava embriagado, apesar de tantas coisas ruins que já havia acontecido dessa época para trás, e daqui para frente Joel ele traz um despertamento, ele diz: olha, vocês estão embriagados, vocês estão bêbados, vocês são ébrios. Joel se dirige e conclama a vários grupos ou classes dentro da nação a lamentarem em virtude do avassalador ataque dos gafanhotos. A insensibilidade, queridos, é geral, é notória. Joel emboca agora a trombeta àqueles que viviam em prazeres, ao vinho e à embriaguez, completamente indiferentes e insensíveis às portas do juízo. Esses ébrios estavam, queridos, farreando, apesar do perigo iminente,
estava fechando seus olhos, apesar das evidências estarrecedoras do julgamento manifesto. Estavam entorpecidos e endurecidos, porque o vinho havia anestesiado seus sentimentos, e eles se divertiam mesmo diante da chegada de uma grande calamidade. É tanto que, se nós olharmos para Jesus, ele vai dizer que na sua vinda será como nos dias de Noé. E como eram os dias de Noé? Noé havia anunciado o dilúvio. Noé havia anunciado que Deus ia acabar com o mundo e que as pessoas precisavam voltar e trabalhar e ir para a arca. E as pessoas não acreditaram. E Jesus disse: na minha vinda vai ser do mesmo jeito. Quando eu voltar vai ser do mesmo jeito. As pessoas vai ser como no tempo de Noé. Vão se casar, vão se dar em casamento. Vão continuar com a mesma prática que eles têm. Queridos, nesse tempo de Jesus aqui, nessa época que não é de Jesus, mas é na época do profeta, e até na época de Jesus também, o beber vinho não era pecado. Beber vinho não era pecado. Não era pecado. Aliás, beber vinho não é pecado. O beber o vinho não era pecado. O pecado estava na embriaguez. É aí onde está o pecado. O pecado está na embriaguez. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja Deus. Quando Paulo diz: e não vos embriagueis do vinho, no qual há dissolução, Paulo está dizendo, se você se embriagar com vinho, aí vai estar disposta o quê? A sua lascívia, a falta de vergonha. Alguém aqui sabe muito bem, muitos de nós aqui já bebemos, eu já bebi, eu já cheguei em casa embriagado muitas vezes, quando eu era do mundo, mas quem anda embriagado, queridos irmãos, não tem um passo certo. Quem anda embriagado não sabe para onde é que vai. Você pensa que vai numa direção aqui, você está andando para lá e você está bombeia para lá, outro vai para lá. Mas quem está cheio do Senhor, quem está cheio do Espírito Santo, sabe para onde é que está caminhando. Sabe que está caminhando diretamente para o céu, fazendo a vontade de Deus. Por isso, a exortação é: mas enchei-vos do Santo Espírito de Deus. Aleluia. A embriaguez, ela é um vício devastador. O álcool é um ladrão de cérebros, anestesia a consciência, endurece o coração e calcifica a alma. Você pode até estar argumentando em seu coração, você pode estar até dizendo: graças a Deus que eu não bebo vinho. Você pode até dizer isso. E eu concordo com você, você é crente, você é lavado e remido no sangue de Jesus. Amém? Concordo com você plenamente. Você pode dizer graças a Deus, eu não bebo, graças a Deus eu não tenho nenhum vício, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Você tem razão, mas tem um problema. Você vive embriagado e fascinado pelas coisas que o mundo oferece. E eu pergunto, qual a diferença? Qual a diferença de alguém que anda embriagado lá na rua, caído, às vezes entra na igreja, a gente não dá muita atenção? Qual a diferença dessas pessoas para nós que estamos dentro da igreja? Qual é a diferença? Escute, não existe diferença. A diferença, queridos irmãos, é a misericórdia de Deus que está sobre nós. A diferença é porque Deus foi lá, queridos irmãos, e nos tirou da sarjeta, nos colocou na presença dEle. Essa é a diferença. Mas se nós continuarmos vivendo o mesmo estilo de vida que vivíamos quando nós éramos do mundo, você está embriagado, fascinado com as coisas do mundo. O que adianta isso? Vai servir de quê? Só porque você vem para a igreja e vai para casa, vem para a igreja e vai para casa? O que você tem para oferecer ao Senhor? Se você não consegue enxergar por onde vai. Joel clama a esses bêbados
para se despertarem do seu torpor e se levantarem da sua embriaguez, uma vez que a calamidade estava às portas. Ei, levanta-te, levanta-te, que a luz do Senhor resplandece sobre ti. Em quarto lugar, queridos irmãos, a devastação que Joel fala chega a ser uma devastação irresistível. Não dá para, o juízo já veio, não dá para se livrar mais desse juízo. Acompanhe comigo o versículo 6 e o versículo 7, por favor. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, e destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Sarmento aqui são as galhas alongadas. Queridos, todas as criaturas estão sob o controle de Deus. Joel lhe descreve os bandos de gafanhotos como um povo poderoso e numeroso que devasta e assola tudo quanto encontra pela frente. Quem está conosco aqui acompanhando o livro de Daniel vai ver as nações que Deus usou como juízo para trazer o seu povo de volta. Quantas nações Deus não usou para trazer o seu povo de volta? Deus começa por onde? Deus começa lá pelo Egito. Depois Deus vem para onde? Deus vem para a Babilônia. Depois da Babilônia, quem é que vem mais? Agora entra quem? Os medos e os persas. Depois dos medos e os persas, quem Deus usa como seu juízo? Agora a Grécia. Depois da Grécia, Deus usa para juízo para seu povo, para trazer seu povo de volta. Agora Deus usa quem? Roma. E até o final, Deus vai usar de juízo. Deus está no controle das coisas para poder trazer o seu povo para perto. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esses insetos, eles cortam as folhas, derrubam os frutos, arrancam a casca e deixam os galhos das plantas embranquecidas. João Calvino, ele interpreta a invasão desse povo poderoso como uma guerra avassaladora que virá sobre a nação de Judá. Essa invasão militar seria mais uma ação disciplinadora de Deus para trazer o seu povo de volta à obediência. A desobediência, ela atrai o juízo de Deus. Quando o povo da sua aliança desobedece, Deus usa as nações ímpias como disciplina. As calamidades naturais ainda são o chicote de Deus para a disciplina e de seu povo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que os irmãos acham que o nosso Ceará, o nosso Nordeste, é um Nordeste tão seco, tão sofrido? Por que será isso? Sabe por quê? Porque as pessoas não clamam pelo Deus de Israel. As pessoas não clamam pelo Deus que criou os céus e a terra, mas as pessoas clamam por São José. As pessoas clamam por quem mais? São Francisco e outros mais, Santa fulano de tal. As pessoas clamam por deuses que não podem fazer nada. As pessoas clamam por Maria, Maria não vai fazer nada. Mas quando clamar ao Deus de Israel, Deus vai dizer, eis-me aqui. Quando nós clamamos pelo Senhor, o Senhor diz, eis-me aqui. O lamento do povo, queridos irmãos, já não era um lamento sincero. As pessoas já buscavam a presença de Deus, mas as pessoas não buscavam a presença de Deus pelo que Ele era. Isso não está diferente, mas as pessoas buscavam pelo que Deus poderia dar. Não está diferente de hoje. O lamento desse povo, queridos irmãos, ele era um lamento falso. Lamentavam, choravam, mas não havia arrependimento. No versículo 8 o texto diz, lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Versículo 9 diz, cortada está a casa do Senhor, a oferta de seus manjares e libação,
Hoje os meninos estão disputando comigo hoje aqui, viu? Uma sula. É a oferta de manjares e libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Meus amados irmãos, meu querido, minha querida, você que me escuta aqui esta noite, a única solução para que as misericórdias de Deus se renove é o arrependimento. O arrependimento sincero suspende o castigo e traz de volta a restauração de Israel. Se nós buscarmos a presença do Senhor, se nós lamentarmos, se nós chorarmos, queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus virá em nosso socorro. A Bíblia diz: eu que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos desejar o fim que caminhais, o fim que você quer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E ele completa: e eu serei achado de vós. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, e eu quero concluir, queridos irmãos, dizendo o seguinte: se o pecado, o nosso pecado, que nós somos pecadores, se o nosso pecado produz calamidade e arrependimento, certo? Se o pecado produz a calamidade e o arrependimento, é o portal da bênção para o seu povo. Segundo o livro de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Quando o povo se volta para Deus em lágrimas, Deus se volta para o povo com bênçãos materiais e bênçãos espirituais. E Paulo já deixou isso muito claro, quando Paulo diz: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado, não é que vai nos abençoar, mas que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A sua bênção chama-se Cristo Jesus. Sem Cristo não existe bênção para você, sem Cristo não existe salvação para você, sem Cristo, queridos irmãos, não há solução para você. Cristo é a única solução para essa humanidade. Louvado seja Deus. O chamado de Deus não é apenas arrependimento e novamente arrependimento, mas arrependimento e frutos de arrependimento. Arrependimentos e frutos de arrependimento. João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Não é, queridos irmãos, simplesmente rasgar as vestes, não é simplesmente passar fome, não é simplesmente isso, é preciso rasgar o coração. Nossos corações precisam ser circuncidados pelo Senhor. Nosso coração precisa ser mudado. Deus, ele não aceita culto sem arrependimento. Já pensaram nisso alguma vez? Deus, ele não aceita culto sem arrependimento. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos santos em sacrifício a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus exige de nós. Então não adianta chegar na presença de Deus sem trazer um coração quebrantado, sem ter um coração doador para doar esse coração ao Senhor. Chegar na presença de Deus sem trazer arrependimento, amados, é chegar vazio e tornar vazio para casa. Por isso, traga o seu coração, abra seu coração, deixe Jesus encher o seu coração da graça dele, da misericórdia dele, do amor dele, da bondade dele. Encha-se do Senhor, volte para sua casa cheia do Senhor, mas traga um coração arrependido, se arrependa na presença de Deus e Ele estará abençoando a sua vida em nome de Jesus. Eu quero encerrar, queridos irmãos, pedindo que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, por favor, e eu estarei encerrando
nesse momento. Tiago, capítulo 4. Todos encontraram? Tiago, capítulo 4. Assim diz o texto, versículo 7 ao versículo 10. 4, do 7 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. A igreja de pé em nome de Jesus. Se você está com o seu coração aberto, se você veio aqui essa noite com o seu coração aberto, não volte sem o seu coração estar cheio da presença de Deus. Não volte. Enquanto os meninos estão ministrando aqui o louvor, se você sentir no seu coração, venha aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus. E se você quiser entregar a sua vida ao Senhor, eu quero orar por você também em nome de Jesus. Amém.